Fala galera, mais um vídeo aqui do nosso canal. A equipe do Água Santa faz história no Campeonato Paulista após vencer a equipe do São Paulo na disputa de pênalti. Agora a Água Santa vai jogar a semifinal contra a equipe do Bragantino, né? Torcedores aí são paulinos fizeram sua parte, compareceram hoje no estádio, mas não tiveram aí sorte, né? O São Paulo trilhando o mesmo caminho do Corinthians ontem, né? O Corinthians também perdeu na disputa de pênalti para a equipe do Ituano, né? E o São Paulo também juntando a equipe do Corinthians, ficando de fora da semifinal do Campeonato Paulista. Nos últimos anos, a equipe do São Paulo vinha fazendo a final do Campeonato Paulista, né? E esse ano vai ficar de fora, galera. É isso aí, bora acompanhar aqui mais o programa Sport Center falando tudo sobre esse jogo São Paulo e Água Santa, galera. E deixa nos comentários a opinião de vocês sobre esse jogo do São Paulo. Será que o Rogério Ceni tem condições de se manter no cargo de técnico do time do São Paulo? Coloca nos comentários a opinião de vocês aí, o que vocês acham dessa situação do São Paulo. Lista de jogadores no departamento médico segue grande hoje com mais 3 jogadores importantes, né? Pra gente acompanhando de longe, pareceu que o Galopo foi quem teve a contusão mais séria. Ele sai chorando, desesperado, imediatamente ele perde a substituição. Você já adiantou, ainda precisamos, claro, sempre saber o que houve com o exame mais detalhado no dia seguinte, no caso, nesta terça-feira. Mas é essa a impressão que você tem, acompanhando aí de perto, que o Galopo, em princípio, é o caso mais sério, comparando Galopo, o Wellington Rato, que talvez seja o melhor jogador de São Paulo na temporada, e o Wellington, que estava voltando, o lateral esquerdo? Então, Xará, das 3, a do Galopo é que requer mais cuidado inicial, porque envolve joelho. E sabe que joelho é sempre uma grande complicação, né? Então a gente vai ter que esperar os exames a partir desta terça-feira, ou uma palavra de um médico do São Paulo aqui, para uma primeira avaliação que foi feita no vestiário. Mas ele saiu chorando, assim, logo que ele já caiu e saiu fora de campo, a gente já sabia, mesmo ainda sendo atendido, que ia ser substituído, porque era impressionante ver ali a forma como os jogadores se portaram, logo aos 15 minutos. O Wellington Rato saiu machucado, mas assim, uma substituição de jogo também, vamos saber o que aconteceu, e a do Wellington acho que preocupa bastante, porque também ele voltou puxando a perna, mancando, ele só fez número, só para não deixar o São Paulo com 10 atletas. Fora isso, esse tempo servirá para o Caleri se recuperar, para ver se o tratamento convencional dá certo. O Igor Vinícius, que até correu risco de cirurgia, mas vai optar pelo tradicional, pelo convencional também, se recuperar. Rafinha, Moreira, e tem pelo menos aí André Anderson, não deve jogar mais. Alguns estão aprimorando a forma física, como o Caio Mateus e o Diego Costa, zagueiro. E o Ferrarese é mais pro final do ano, vai demorar uns 8 meses para voltar. Vamos esperar, eu acho que a do Galopo nesse momento, artilheiro do time com 8 gols, é a que mais preocupa num primeiro momento, Xará. Tá bom, Edu, qualquer momento a gente volta contigo aí a saída dos jogadores do São Paulo eliminados do Campeonato Paulista. 0-0 São Paulo e Água Santa. Nos pênaltis, então, o time de Diadema avança para a semifinal. Vamos aos números do jogo agora no Sport Center, para a gente entender ali, fazer uma radiografia da partida no Allianz Parque. Aplaudo as diretorias, hein? Sensacional, é isso aí. O Palmeiras mandou o jogo contra o Santos, no Morumbi, foi tudo bem. Que corra tudo bem também na saída dos torcedores do São Paulo. Santa classificação, então, o São Paulo teve mais posse de bola, 65%, muito mais ações na área rival, 17 contra 10, teve 2 grandes chances, isso eu gostaria que o Alton comentasse, que é muito pouca chance efetiva, né, de gol. Chutes no alvo, 16, 4 no alvo só. O Água Santa chutou 5 e a gente vê como o São Paulo teve ações, o controle das ações. Teve mais troca de passes e também errou mais passes porque teve mais com a bola. É isso, né, Elton? O São Paulo mais com a bola, mas sem ser efetivo completamente. Eu já passo para você, só para a gente passar os desfalques do técnico Rogério Ceni. Então, caiu meu microfone aqui. Deixa eu arrumar aqui. Mas estão me ouvindo, boa. O André Anderson, ouvindo bem. O Caio Mateus, o Igor Vinícius, o Moreira, o Nahuel Ferrarese, o nosso Eduardo Afonso contou pra gente aqui que esse demora, volta só no final do ano. O Rafinha, lateral direito, Thales Costa e o Pedrinho tá afastado por causa dos problemas na polícia, né? Com aquela denúncia da ex-namorada dele de violência doméstica.
Agora sim o microfone recuperado e a gente volta com o nosso Elton Serra. Para falar disso, né? Do São Paulo, que foi muito mais ao ataque, mas sem aquela contundência. E isso já é uma marca do São Paulo, né, Elton? Desde a temporada passada. A gente fala da gestão Rogério Ceni, de todos os problemas que ele enfrentou na temporada passada e principalmente da queixa dele em ter jogadores com características diferentes para o São Paulo ser mais eficiente no ataque. Ele recebeu alguns nomes. Ele tem o Wellington Rato, ele tem o David, o Galopo ali funcionando como atacante e o Luciano como um 10, né? Mudou um pouco a formação, o Caleri no departamento médico era um jogador que fazia muito bem essa função e como trouxe bem o Eduardo Afonso, Herisson voltando depois de um tempo afastado e não conseguiu suportar a intensidade do jogo, né? Que se precisava no ataque para poder mudar a história. A gente viu os números ali, a quantidade de finalizações no alvo. O São Paulo é um time que na temporada cria bastante. E isso já era talvez algo que a gente via no Campeonato Brasileiro do ano passado. Time que tinha volume ofensivo, um time que conseguia, mesmo com as dificuldades, né, usando seus laterais, tendo ali a capacidade de ter dois atacantes que se movimentavam muito quando jogavam próximos, o Luciano e o Caleri. Então o time conseguia criar bastante, mas era sempre um problema colocar a bola dentro do gol, né? E continua acontecendo isso nessa temporada. O São Paulo criou bastante, o São Paulo teve oportunidade com o David, teve oportunidade com o Wellington Rato, teve oportunidade com o Galopo, com o Herisson. Todos eles tiveram em algum momento ali chance de finalização. Em alguns momentos o goleiro do Água Santa foi destaque, mas em muitos foi realmente não encontrar o alvo. E tem sido um problema do São Paulo. São Paulo que sentiu dificuldades em montar o seu sistema defensivo, principalmente na reposição de uma temporada para outra, lateral esquerda, mais opções na zaga, primeiro volante ali para fazer a função muito bem proteger essa defesa e liberar os laterais. O São Paulo sentiu menos dificuldades. É claro que o Campeonato Paulista também talvez exija menos, com exceção dos clássicos, exija menos do sistema defensivo das equipes de Série A, mas pelo menos não foi um problema, pelo menos não tem sido um problema até agora. O problema é do meio para frente. E do meio para frente no sentido de colocar a bola no fundo do gol, porque o São Paulo tem no Caleri as esperanças de gol e ele está fora. A segunda opção não é tão confiável. E as adaptações feitas pelo Rogério Ceni não surtem efeito. Ou seja, ele volta àquela história, e provavelmente vai voltar a história de preciso de mais gente se a gente quiser fazer um campeonato brasileiro melhor do que fez na temporada passada. E é um time que vai entrar na terceira fase da Copa do Brasil, né? Herdou essa vaga, então passou das duas primeiras fases, não precisou jogar, se dedicou apenas ao Campeonato Paulista. Antes do Brasileiro, já uma semana antes, tem o início da Sul-Americana. Talvez não tenham seus principais jogadores até lá, 3 semanas e meia, 4 semanas mais ou menos. Então, curto prazo, já está complicado montar a equipe pensando nessas 3 competições. E médio e longo prazo, se não der profundidade de elenco ao treinador, vai ser uma repetição de 2022, que deixa essa mancha aí, essa imagem de preocupação, né, de negatividade por conta da eliminação na Copa, no Campeonato Paulista, mas o São Paulo ainda nem começou a disputar as suas principais competições do ano, Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. E a gente vai vendo os lances da partida São Paulo e Água Santa, especialmente no primeiro tempo, algumas chances, né? O David tem uma oportunidade, acaba chutando em cima do goleiro Igor Vinhas, tem uma outra que ele toca no meio e aí o jogador chuta por cima. São algumas chances que o São Paulo está, mas nada muito forte, né? Nada muito criativo como o Rogério Ceni gostaria de ver. Agora, o São Paulo, então, que é finalista nos últimos 2 anos, foi campeão num ano contra o Palmeiras e vice-campeão no ano seguinte, dessa vez fica pelo caminho. O Edu Afonso lembrou do Mirassol em 2020, da eliminação. Aquilo foi um vexame. Dessa vez, dá para comparar com aquele momento? Dá para chamar de papelão o que aconteceu hoje no Allianz Parque? Eu acho que pela campanha do Água Santa, a gente até trouxe aí essa questão dos números, né? E da vantagem que, inclusive, vai ter de jogar em casa, porque tem mais pontos que o Red Bull Bragantino na soma das fases.
Mostra que era uma equipe, nesse momento, até muito mais bem equilibrada do que aquele Mirassol que o São Paulo enfrentou e foi eliminado. O jogo foi para os pênaltis, o Água Santa foi um time consistente defensivamente. O Thiago Carpini não é de hoje que faz bons trabalhos. Um cara que foi um atleta que não conseguiu uma sequência na carreira por conta de lesões, teve uma lesão grave, inclusive no braço, teve que fazer uma cirurgia de correção, perdeu parte da sua carreira de jogador, se especializou cedo, né, como técnico e vem de bons trabalhos razoáveis. Então é uma equipe que mostrou um equilíbrio para a proposta de jogo que se esperava, Edu. Vai enfrentar o adversário que, ok, não joga na sua casa, mas joga com a sua torcida absoluta. Mas é um time que está acostumado a outro tipo de jogo. Então se fechou, não cedeu espaços, um campo sintético talvez, o campo do Palmeiras sempre tem que usar a palavra sintético, a gente fica até, coloca algum eufemismo assim para não parecer que está diferenciando dos outros, mas é um campo de muita qualidade, mas a bola corre um pouco mais. Então se fecha, você cede esse espaço, a bola não vai correr. Então o Água Santa fez o seu papel, conseguiu se fechar muito bem, não teve chute no alvo, né? Foi um time com pouquíssimas finalizações também, e estava muito clara a proposta de levar o jogo para os pênaltis e ver no que dava, e a proposta deu certo. Talvez se um pênalti de um lado ou do outro fosse perdido, a gente estivesse falando da superação do São Paulo em passar por um adversário de linhas fechadas com um monte de desfalque que tem ao longo da temporada e teve nesse jogo. Mas, olhando os números, olhando a quantidade de finalizações, o que cada time produziu nos 90 minutos, o São Paulo mostrou uma incapacidade de vencer o adversário nos 90 minutos. E a eficiência acabou sendo da equipe do Água Santa, que nos pênaltis chegou à semifinal. Pois é, o torcedor São Paulino até pode falar, puxa vida, se a gente tivesse com os 3 que saíram contundidos em campo para cobrar pênaltis, o resultado poderia ser diferente. Talvez, né? O Galopo, o Wellington Rato, repito, talvez o melhor jogador do São Paulo nessa temporada, o Wellington Rato, e o Wellington. 3 jogadores que poderiam ter cobrado e marcado os seus gols. Mas não dá para falar, puxa vida, por isso que o São Paulo foi eliminado. O torcedor do São Paulo também não espera que o São Paulo passe assim no sufoco contra o Água Santa. O normal seria o São Paulo superar um time com muito menos recurso financeiro, com muito menos torcida, mas é o Água Santa que avança. A gente pode colocar os melhores... É isso aí, galera. O Água Santa que avança para a semifinal do Campeonato Paulista, né? Resultado muito ruim para o time do São Paulo, né? Agora o time do Água Santa vai enfrentar a equipe do Bragantino na semifinal do Campeonato Paulista, e do outro lado da chave teremos Bragantino, teremos Palmeiras e Ituano no outro lado da chave, né? Palmeiras e Bragantino são favoritos a passar para a final do Campeonato Paulista, né? Mas também não pode também bobear, porque Ituano e Água Santa estão fazendo também um Campeonato Paulista muito bom e podem surpreender nas semifinais, assim como surpreenderam também na fase de quarta de finais. Agora o time do São Paulo, né? Vai ter que focar agora no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, né? Lembrando que o time do São Paulo tem confronto da Sul-Americana antes de iniciar o Campeonato Brasileiro, que é a competição que o São Paulo tem que entrar muito bem, né? Porque o São Paulo precisa da vaga na próxima edição da Libertadores. Desse último ano, o técnico Rogério Ceni focou nas Copas, tentou pela Copa do Brasil, não conseguiu. Na Sul-Americana, a equipe conseguiu chegar até na final, mas não foi suficiente, não conseguiu vencer Independente Del Valle, não conseguiu a tão sonhada vaga na Copa Libertadores da América. E hoje, né, diante de 39 mil torcedores, quase 40 mil torcedores presentes no Morumbi, o time do São Paulo perde, o torcedor acaba vaiando também a equipe, porque fica aquela imagem, né, do ano passado, em 2022, onde o São Paulo acabou sendo eliminado também de algumas competições, mas também tem que olhar por outro lado. A equipe do São Paulo tem muitos jogadores também lesionados, mas isso também não é desculpa pelo futebol do São Paulo tão abaixo, né? O São Paulo deveria ter entregue muito mais do que entregou em jogo. A equipe do Água Santa veio com a proposta de empatar o jogo, conseguiu, empatou, levou para os pênaltis, conseguiu sair com a vitória e agora vai fazer a semifinal do Campeonato Paulista, galera. E esse foi o vídeo do nosso canal. Não esquece, né? Você que está chegando no nosso canal é novo, dá aquela moral, deixa seu like, se inscreve no nosso canal
e ative também o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.